Olá pessoal, aqui é a professora Deliane Gomes e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a morfologia e o ciclo biológico do Toxoplasma gondii. E o que nós temos a dizer acerca do Toxoplasma? O Toxoplasma é um gênero no qual a gente tem aí uma única espécie de importância, que é o Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii, sozinho, é capaz de infectar um grande número de hospedeiros. O seu hospedeiro definitivo, ou seja, aquele indivíduo no qual ocorrerão as reproduções sexuadas, são o gato doméstico, em especial, e outros felídeos também podem ser acometidos. Mas se a gente for parar para pensar do ponto de vista epidemiológico, quem tem importância realmente para a gente é o gato doméstico, né? Porque poucos de nós têm aí contato com felídeos domésticos. Não é todo mundo que tem uma jaguatirica em casa, né? Bom, e quem são os hospedeiros intermediários? Aqueles nos quais não ocorre reprodução sexuada, mas ocorrem somente as reproduções assexuadas. São então os mamíferos de modo geral, todos os mamíferos são suscetíveis. Então, ovinos, bovinos, caprinos, suínos, os próprios gatos, os cães, o homem, eles podem funcionar como hospedeiros intermediários. E as aves também, tá? Então, mamíferos e aves funcionam como hospedeiros intermediários. Onde que esse parasito vai se localizar dentro, então, dos seus hospedeiros? Se eu estiver falando de hospedeiro definitivo, eu tenho que lembrar que a reprodução sexuada do toxoplasma vai acontecer no intestino. E se a gente estiver falando de hospedeiro intermediário, eu vou ter aí essa replicação do toxoplasma acontecendo nos mais diversos tecidos, nos mais diversos tipos de células, desde células sanguíneas, que não sejam hemácias. Eu posso encontrar esses protozoários nos líquidos orgânicos, na saliva, no leite, no esperma e inclusive no líquido peritoneal. É também um parasita, um protozoário que ocorre no mundo todo. Então, no mundo todo a gente tem ocorrência do Toxoplasma gondii. Morfologicamente, o toxoplasma vai se apresentar em três formatos, em três morfologias distintas, dependendo da fase do ciclo na qual ele se encontra. Então, a primeira delas é o taquizoíto. Quem que é o taquizoíto? O taquizoíto é uma forma celular do toxoplasma, no qual ele se apresenta nesse formato aqui de bananinha. Em alguns lugares vocês vão encontrar a descrição de que é um formato piriforme, um formatinho de pera. Bom, essa forma, essa morfologia é uma morfologia de replicação rápida, porque é uma morfologia de vida livre. Livre, eu digo, livre nos tecidos, né? Ela não está contida dentro de nenhuma cápsula. E aí, taque é uma palavra que significa rápido, portanto, taquizoíto é a apresentação morfológica do toxoplasma que tem uma replicação rápida. Nós temos também os bradizoítos. Quem são os bradizoítos? Os bradizoítos, eles têm a mesma morfologia, né, uma morfologia muito similar aos taquizoítos, porém, eles estão confinados dentro de cistos teciduais. Existe uma cápsula ao redor deles. Portanto, eles não conseguem se replicar de forma rápida. Brad é um prefixo que significa lento. Portanto, são células de toxoplasma que se replicam de forma lenta. E nós temos também os oocistos. Quem são os oocistos? O oocisto é o produto da reprodução sexuada, apenas o gato vai eliminar essa estrutura, e ele
Quando é eliminado nas fezes, ele é eliminado de forma imatura, não esporulada. O que significa isso? Significa que a gente pode encontrar o oocisto composto pela cápsula, né, pelo oocisto propriamente dito. No interior dele, a gente tem duas vesículas que são chamadas de esporocistos. Dentro de cada um dos esporocistos, lá no ambiente, acontece o processo de esporogonia e surgem, então, 4 esporozoítos dentro de cada esporocisto. Bom, quem são os esporozoítos? São estruturas em formato de bananinha, similares ao taquizoíto, porém, como eles estão dentro do cisto, eles recebem o nome de esporozoítos, tá? Bom, por que me interessa saber a morfologia do oocisto do toxoplasma? Porque, de acordo com a morfologia do oocisto de um protozoário, algumas vezes a gente consegue identificar qual protozoário que está infectando esse animal. Então, se eu encontro, né, um oocisto com dois esporocistos, cada um com 4 esporozoítos, eu tenho a descrição de um oocisto que é compatível com o de toxoplasma. Resumindo, então, a gente tem 3 apresentações morfológicas. O taquizoíto, que tem o formato de bananinha, a gente observa ele aqui, né, livre nos tecidos, alguns até vão lembrar mesmo uma bananinha. Se eles estiverem confinados dentro de uma cápsula, de um cisto tecidual, a gente tem, então, os bradiozoítos. Em alguns lugares vocês vão encontrar que essa segunda morfologia é o cisto tecidual, em outros lugares que são os bradiozoítos. Para ficar bem completinho, a gente pode considerar que é o cisto tecidual contendo bradiozoítos. E o oocisto do toxoplasma é composto por 2 esporocistos, cada um com 4 esporozoítos. Ele é eliminado no ambiente de forma imatura, ou seja, sem os esporozoítos, e aí no ambiente, depois de um intervalo aí de 1 até 7 dias, uma média de 3 dias, dependendo das condições de temperatura e oxigenação presentes no ambiente, ocorre a formação, então, o aparecimento dos esporozoítos. Então vejamos agora como que funciona o ciclo biológico do Toxoplasma gondii. Primeiramente, nós temos que entender que tanto os hospedeiros intermediários, que são os mamíferos, as aves, quanto os hospedeiros definitivos, que são os gatos, eles podem se infectar através da ingestão de cistos teciduais, eles podem se infectar através da ingestão de taxoítos, então presentes no leite ou no sangue de presas, e também através da ingestão de oocistos que estejam esporulados. Então vamos lá, vamos começar a partir do hospedeiro intermediário. Bom, então imaginem que esse hospedeiro intermediário ingeriu aí um oocisto que estava esporulado. Ele pode também ter se infectado através da ingestão de cisto ou de taquizoíto, só lembrando. Bom, lá no estômago do hospedeiro intermediário, a cápsula do oocisto, assim como os esporocistos, vão ser digeridos. Então, eles vão liberar quem? Os esporozoítos. Se ele ingeriu, porventura, um cisto tecidual, os bradizoítos, que estão presentes dentro desse cisto, vão ser libertos porque a cápsula do cisto também vai ser digerida. Pode acontecer dele ingerir um taquizoíto presente, por exemplo, em leite de cabra ou em leite humano, né, leite materno. Nesse caso, a gente tem duas opções. Se esse taquizoíto chegar no estômago, ele vai imediatamente ser digerido, então ele vai morrer. Mas esse taquizoíto, ele tem também a habilidade de penetrar na cavidade oral, tá? E atingir diretamente a corrente sanguínea. Bom, vejam só. Os esporozoítos que estavam dentro do oocisto, agora eles estão livres. Então,
eles vão se transformar em taquizoítos. O nome dele vai mudar. Por quê? Antes ele não podia se replicar porque ele estava confinado dentro do esporocisto e, consequentemente, dentro do oocisto. Agora, ele está livre, tá? Então, se ele está livre e ele pode se replicar de forma rápida, ele se transforma em um taquizoíto. Mesma coisa vai acontecer com os bradizoítos. Nesse momento, eles também vão se transformar em taquizoítos. Por quê? Porque eles eram bradizoítos porque eles estavam confinados dentro do cisto, então eles replicavam de forma lenta. Agora, eles também podem se transformar em taquizoítos, né? Vão ser chamados de taquizoítos porque eles podem se replicar rapidamente. Ok, todos eles, então, vão fazer o quê? Eles vão iniciar um processo de replicação, né? Inicialmente no intestino, mas na sequência essa replicação pode acontecer em qualquer parte do corpo. Esse mecanismo de replicação, ele é chamado de endodiogenia, tá? Acontece somente no hospedeiro intermediário. Então, o que é uma endodiogenia? Endodiogenia é uma forma de replicação em que um taquizoíto vai se dividir dando origem a dois. Aí vocês podem falar, mas isso é fissão binária. Na verdade, não é. É um processo diferente, né? Porque não é basicamente uma célula que se divide em duas. Essa célula mãe, ela vai dar origem a duas e ela meio que vai servir de substrato, de alimento para essas duas células filhas, tá? Então, não é uma divisão binária. Bom, isso vai acontecendo em diversas partes do corpo, em diversos sistemas. A gente costuma falar muito, né, do sistema muscular, mas por quê? Porque no fim das contas, é o alimento que a gente consome. A gente consome carne, né? Dificilmente a gente consome outras vísceras. O consumo de outras vísceras é bem menos frequente. Então, a gente acaba falando muito do sistema muscular, mas essa replicação acontece em todos os sistemas praticamente. Ok, e esse toxoplasma vai se dividindo, dividindo, até que chega um momento que o sistema imune fala, epa, tem alguma coisa estranha aqui. Ele identifica, então, que tem esse organismo e ele começa a atacar esses toxoplasmas. Certo, o que vai acontecer agora? Agora o toxoplasma fala, aqui não, eu sou mais esperto. E ele secreta uma cápsula ao redor dele, dando origem ao cisto. O sistema imune não consegue transpor esse cisto, então ele fica protegido lá dentro do cisto tecidual. Só que agora, como ele está confinado dentro dessa parede, ele tem que se replicar de forma mais lenta, né? Porque ele não tem espaço, ele está confinado. Então, ele acaba recebendo o nome de bradizoíto. Ok, o cisto tecidual é uma forma infectante, né? Que pode ser ingerida por outro hospedeiro intermediário ou que pode ser ingerida por um hospedeiro definitivo, que é o gato, tá? Em alguns momentos, se esse indivíduo sofreu uma imunossupressão, ele pode reagudizar a doença. Então, esses bradizoítos que estavam confinados, eles podem atingir a circulação sanguínea novamente e iniciar o processo de replicação. Ok, vamos considerar então que ele foi ingerido por um hospedeiro definitivo, que é o gato. No gato, a gente vai ter dois processos, tá? Um também assexuado, tá? Só que diferente da endodiogenia, e uma segunda etapa de replicação, só que agora sexuada, né? Lembrando então que o hospedeiro intermediário só tem reprodução assexuada. Ok, esse cisto tecidual, ele vai ser digerido lá no estômago do gato, vão liberar então, né, os bradizoítos que agora podem se replicar de forma rápida, né? Então agora eles voltam a ser taquizoítos. Eles invadem, então, o epitélio intestinal. Todo o processo de replicação no hospedeiro definitivo vai acontecer no epitélio intestinal. E aí ele inicia uma forma de reprodução assexuada chamada de merogonia. Então, esses taquizoítos, né, vão invadir células intestinais. Eles dão origem a um vacúolo parasitóforo, né, um vacúolo parasitário, perdão,
Esse vacúolo parasitário, ele é basicamente uma célula gigante. E essa célula gigante começa a sofrer divisão de seus núcleos, se transformando numa célula gigante multinucleada. Nesse momento, a gente vai dar o nome para essa célula de meronte. O que é o meronte? É uma célula gigante multinucleada que vai dar origem a múltiplas células filhas. Então, essa é a diferença da endodiogenia. Na endodiogenia, a gente originava 2 células. Agora, nós vamos originar múltiplas células. Bom, esses núcleos, então, começa a acontecer septação ao redor deles, tá? E, a partir dessa septação, são liberados aí novas células. Essas células que são produto da merogonia, elas vão receber o nome de merozoítos. É um nome novo, eu sei, gente, mais nomes. Mas é assim que funciona, tá? Na verdade, esse processo inteiro, ele tem um sinônimo. Vocês podem encontrar a reprodução, a merogonia, ela pode ser chamada também de esquizogonia. E aí, a célula gigante multinucleada, além de meronte, pode receber o nome de esquizonte. E essas células filhas, além de merozoítos, também podem ser chamadas de esquizoítos. Bom, os merozoítos ou esquizoítos, eles podem repetir esse processo de merogonia, ou eles podem dar origem ao processo de gamogonia ou gametogonia, que é um sinônimo também. Esse processo de gamogonia ou gametogonia nada mais é do que a reprodução sexuada, que só acontece dentro do hospedeiro definitivo, que é o gato. Então, como que funciona? Bom, então os merontes vão invadindo diferentes células intestinais e aí eles vão dar origem aos microgametócitos masculinos, que são móveis, e os macrogametócitos femininos, que são imóveis. O microgametócito móvel se desloca até a célula onde está o macrogametócito imóvel e ele fecunda o macrogametócito, dando origem a um zigoto. Esse zigoto, essa célula fecundada, se diferencia no oocisto não esporulado. Esse oocisto não esporulado, ele é eliminado nas fezes e acaba contaminando o ambiente. Agora, o oocisto não esporulado, ele precisa de um tempo no ambiente, com temperatura ótima, para que ele esporule. O que é esporular? Esporular nada mais é do que formar os esporozoítos, certo? Se for ingerido por qualquer hospedeiro o oocisto não infectante ou não esporulado, não acontece infecção por toxoplasma. Porém, se for ingerida essa etapa, que é o oocisto infectante, o oocisto que já tem esporozoítos, lembrando que no toxoplasma, o oocisto infectante ele é composto por 2 esporocistos, cada um com 4 esporozoítos dentro. Isso acontece depois de 1 a 7 dias no ambiente, uma média aí de 3 dias, dependendo do quê? Dependendo das condições ambientais, principalmente da temperatura, tá? E aí, lembrando que qualquer uma das formas infectantes, tanto os taquizoítos, que estão livres, quanto os oocistos esporulados, quanto os cistos teciduais, podem proporcionar a infecção no hospedeiro intermediário ou no hospedeiro definitivo. Bom, pessoal, nosso objetivo nesse vídeo era apenas recordar com vocês a morfologia e o ciclo biológico do Toxoplasma gondii. Sobre a doença toxoplasmose, nós falaremos num próximo vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos que precisam dessa informação. Um abraço e até a próxima!